verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Que é nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Eu estou ouvindo uma conversa paralela. Eu queria que você estivesse atento. Não é pela minha pessoa, não, é pela pessoa de Jesus que está no nosso meio. Nicodemos respondeu e disse, versículo 9: Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: Tu és mestre de Israel e não sabes disso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não credes, como, pois, crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que do céu desceu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito de Deus. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. 21 e último. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Deixa sua Bíblia aberta e feche seus olhos nessa noite. Eu quero que você repita assim comigo. Senhor meu Deus, eu abro meu coração para receber de Ti, para me alimentar de Ti, porque Tu és o pão da vida, porque Tu és a água que me sacia. E nesta noite, todo impedimento, toda barreira, eu jogo por terra. A minha mente está aberta para me alimentar de Ti, em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você deixe sua Bíblia aberta, porque nós vamos estar percorrendo os versículos. Amém? E nessa introdução eu quero dizer que o primeiro evento mais importante do livro de João. João, ele foi diferente em todos os outros evangelhos. Falamos isso de manhã, que Lucas, Mateus, Marcos e Lucas, eles trouxeram uma mensagem diferente de João, porque João, aprove João revelar que Jesus é o Filho de Deus. E João, no livro de João, nada é por acaso. Entenda isso nessa noite. No livro de João, nada é por acaso. E os milagres, os ensinamentos ensinados, João escolheu a deles, 12 situações. Essas 12 situações, 3 são acontecimentos a respeito de Jesus. O primeiro deles é a transformação de água em vinho. Essa transformação de água em vinho fala da transformação da morte em vida, porque o vinho traz vida. Então, a transformação da água em vinho foi o primeiro. O segundo foi a purificação do templo, quando Jesus purificou o templo. E tem outras situações, mas nesse capítulo, nesse livro de João, as 9 situações, quem pode citar? Ou seja, vamos citar juntos. Foi o novo nascimento, Jesus falando diretamente com Nicodemos, a mulher samaritana, que Jesus deu
vida, ou seja, ele se apresentou a ela como água da vida. O poder curador, ou seja, Jesus curou aquele paralítico que estava ali num templo chamado Betsaida, esperando para ser jogado ali nas águas, mas Jesus mesmo era a água, Jesus mesmo era a cura, e ele mesmo chegou ali naquele doente, naquele paralítico e o curou. No capítulo 6 vem a multiplicação dos pães. Por quê? Porque Jesus é o pão. Ele é o pão da vida. No capítulo 7, ele é a água da vida. É o Espírito que flui em mim e em você. No capítulo 8, o poder perdoador. Quando Jesus perdoou aquela mulher pecadora, ele estava mostrando, João estava mostrando que Jesus tem o poder de perdoar. No capítulo 9, a cura de um cego, Jesus dizendo que eu sou a luz do mundo. Aquele que está em mim não anda mais em trevas. E no capítulo 10, a ressurreição e a vida. João nos trouxe a respeito de Lázaro. Quando Lázaro foi ressuscitado por Jesus, ele estava querendo dizer, olha, Jesus é a ressurreição e a vida. Esses milagres, eles não aconteceram por acaso. Todos esses milagres são uma sequência para mostrar a provisão de Deus. Primeiro, ele transforma água em vinho, ou seja, ele nos transforma de mortos em vivos. Então, cada milagre desse, se você percorrer o livro de João, a partir do capítulo 3, você vai ver que os 9 milagres que João escolheu foram para nos mostrar que Jesus é provedor. Todos esses milagres são apontados para nos mostrar a plena provisão que Deus nos dá na salvação. Primeiro nós aceitamos a Jesus. Uma vez que aceitamos, então nós temos toda essa provisão na nossa vida. Então não fique desesperado, não fique chateado, não fique retraído por situação alguma na sua vida. Porque você já aceitou. Você já foi salvo. E uma vez que você foi salvo, todos esses milagres são provisão de Deus. Então, usufrua dessa provisão de Deus na sua vida. Toma posse de todos esses milagres de Deus na sua vida. Que é isso que Deus tem para mim e para você. E na Bíblia, o número 9 está relacionado com as obras do Espírito, que são 9. Está relacionado com os frutos do Espírito, que são 9. Está relacionado também lá em Mateus, quando Jesus fala das bem-aventuranças, que também são 9. Então o número 9 não é por acaso. João não escolheu 9 situações, 9 milagres por acaso, não. João escolheu 9 situações exatamente porque esse número 9 está relacionado com as obras do Espírito. E onde o Espírito vive? Em mim e em você. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia! E como esses 9 milagres que João mostra que Jesus fez para atuar em quem? Em mim e em você. Certo? Então nós precisamos tomar posse. Esses 9 milagres que João relata aqui são provisões de Deus na nossa vida. Então, os sinais são 9. Os milagres são 9. As bem-aventuranças são 9. Os frutos do Espírito são 9. Os dons do Espírito são 9. E os sinais são 9. Vamos ver esses sinais? A conversa com Nicodemos foi uma conversa de regeneração. Foi o que esses meninos concluíram hoje. Eles aceitaram Jesus como Salvador de sua vida. Então nós somos assim. Antes de conhecermos Jesus, nós somos mortos. Somos cadáveres ambulantes. Porque o nosso espírito morreu onde? Quando Adão pecou. Então até que Jesus viesse, para que o nosso espírito sofresse uma regeneração, nós éramos mortos. Mas ainda existem muitos mortos andando hoje. Porque aquele que não aceitou Jesus, que não reconhece, que não confessa Jesus como seu Salvador, ele continua morto. Morto em seus delitos e pecados. Mas hoje nós aceitamos Jesus,
temos dentro de nós o Espírito de Deus. Deus habita em nós através do Espírito Santo. Veja aí, no versículo 1 a 3, é a necessidade do novo nascimento. Jesus está dizendo para Nicodemos que é necessário nascer de novo. Mas nascer como? Hoje nós já conhecemos a Bíblia e sabemos que Jesus falou que tinha que nascer da água e do Espírito. Então às vezes a gente pensa assim, mas Nicodemos é um cara inteligente como ele, como é que ele ia dizer para Jesus? Eu tenho que nascer do ventre da minha mãe já sendo velho? Mas será que se você vivesse na época de Nicodemos e Jesus falasse para você, olha, o necessário te é nascer de novo, o que você ia pensar? Pensa aí. O que você ia pensar se lá, quando Jesus esteve aqui na terra, dissesse para você, olha, você tem que nascer de novo? Como que eu vou nascer de novo? Agora nós já sabemos, né? Que ele deu a resposta para ele. Jesus deu a resposta. Mas às vezes nós até julgamos por assim, mas é muita burrice, né? Pensar, eu vou nascer de novo no ventre da minha mãe? É impossível. Mas Jesus está mostrando para ele a necessidade de nascer da água e do Espírito. E como o novo nascimento acontece? É do versículo 4 ao 7. Como esse novo nascimento acontece? Esse novo nascimento acontece a partir de que nós aceitamos Jesus e nós passamos pelas águas batismais. Quando Jesus diz que tem que nascer da água e do Espírito, alguns dizem a água é a palavra. De fato, a água é a palavra. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós sabemos que a água também é a palavra. Mas Jesus não estava dizendo da palavra. Jesus estava dizendo, aquela água que Jesus estava dizendo era a água batismais. Por quê? Naquela época João estava batizando. Então todo mundo sabia que João estava batizando. João precedeu a chegada de Jesus, o ministério de Jesus, e ele estava batizando. Todo aquele que cresce, que se arrependesse dos seus pecados, ele podia passar pelas águas batismais. Então, Nicodemos era um líder, uma autoridade, e ele não sabia que tinha que passar pelas águas batismais. Só que Jesus disse para ele, não, você não tem que nascer de novo do ventre da sua mãe. Porque aquilo que é nascido da carne é o quê? Carne. Mas aquilo que é nascido do Espírito, então, é Espírito. Então, é necessário, Nicodemos, nascer de novo da água e do Espírito. Versículo 8 a 13, o mistério que é o novo nascimento. Mas como assim? Às vezes a gente fala para um descrente e acha isso uma coisa tão complicada, tão difícil de entrar na mente. Mas como que eu passando pelas águas batismais eu nasci de novo? Uma água vai me fazer ser uma nova pessoa? Somente eu confessar Jesus como meu Salvador, crer que Ele é o Salvador e confessar, isso vai me fazer de nascer de novo? Sim. Ah, irmão, mas é tão simples assim? É. Ser salvo não tem complicação nenhuma. Ser salvo implica em crer que Jesus é o Salvador, confessá-lo como Salvador, e quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Sabe? Não é necessário ficar assim, eu me arrependo dos meus pecados, eu arrependo disso que eu fiz, aquilo outro, então, como que eu vou fazer? Porque até aqui, minha vida foi pecaminosa, eu matei, roubei, prostituí, menti, adulterei, fiz diabo a quatro. Mas não é necessário você pedir perdão de nada disso que você fez. É necessário dizer, Senhor, eu te confesso como meu Salvador. Isso te basta. Isso te bastou. Porque quando nós aceitamos Jesus, todos os nossos pecados passados ficaram onde? No passado, no mar do esquecimento. E a Bíblia diz que Deus, quando nos perdoa, Ele não é como nós, que lembra, não. Não. Ele diz que Ele lança lá no mar do esquecimento, lá fica. Então, Deus nos perdoou quando nós o recebemos Cristo como nosso Salvador e lançou os nossos pecados lá no mar do esquecimento. Deus não se lembra mais dele. Então nunca mais eu preciso pedir perdão dos meus pecados. Não, dos passados não. Mas a gente peca todo dia, não é? Agindo, falando, pensando.
Então, dos nossos pecados hoje, depois que nós aceitamos a Jesus, nós temos que confessar. E confissão de pecado, tá? Não é em mente, não. Eu vou orar aqui na minha mente. Nossa, eu pequei contra meu pastor. Nossa, eu fiz um julgamento terrível contra meu pastor. E eu não quero que ninguém nem escuta. Eu vou pedir perdão a Deus, mas vou pedir em silêncio. Pastor Ismael não pode ficar sabendo nunca. Tem perdão, não. Confissão de pecado é com palavras. Você tem que proferir, você tem que confessar com a boca. Porque Jesus diz, Paulo disse em Romanos que aquele que confessa, aquele que crê no seu coração e confessa com a sua boca. Então, confissão de pecado é com palavras. Certo? Então vamos ver o primeiro dos sinais. A pessoa veio ao encontro de Jesus. Que veio ao encontro de Jesus nesse dia foi Nicodemos. Agora você pode se colocar no lugar de Nicodemos. Mas vamos saber um pouquinho a respeito de Nicodemos? Nicodemos era um líder, uma autoridade maior. Nicodemos tinha aproximadamente 65 anos ou mais. Então ele já não era, porque ninguém tinha uma posição de Nicodemos com a idade inferior. Porque em Israel, o povo judeu, até 30 anos é criança, é considerado criança. Mais de 30 anos acima ele já é adulto, ele já é um homem. Então, Nicodemos, por ter uma posição de autoridade, ele era velho, mais ou menos 65 anos. E somente os que tinham essa fase de idade poderiam estar entre os principais, somente. Ninguém mais tinha vez. Se não tivesse essa autoridade, se não fosse um líder, ele não podia estar entre os maiorais. Não, tinha que ter de 40 anos, de 30 anos acima. Que foi quando Jesus começou a atuar seu ministério com 30 anos. E outra coisa, ele era de conduta moral ilibada. O que quer dizer isso, irmão Silveira? Ninguém tinha isso aqui para falar de Nicodemos. Ninguém podia falar, porque os fariseus, eles eram em tudo, em todas as coisas corretas. Entregavam o dízimo de tudo, entregavam os dízimos até do chá. As hortelãs que eles faziam chá, eles entregavam tudo. Eles oravam 3 vezes ao dia, eles jejuavam 2 vezes na semana. Eles tinham um padrão de vida moral que ninguém podia tocar. Ninguém, era intocável. Eles eram intocáveis. E Nicodemos não sai da linha, não. Nicodemos era ilibado. Ele tinha uma conduta que ninguém poderia falar nada. Mas na nossa cabeça, na cabeça dos crentes, fariseu é o quê? Hipócrita, fingido, mentiroso, religioso. Irmãos, nós devemos tomar muito cuidado, porque se tem um povo que corre um sério risco de ser fariseu, somos nós. Nós cristãos. Tá? Se nós vivêssemos lá no passado, antigamente, nós provavelmente tomaríamos o partido deles, dos fariseus. Então, não fica julgando o Nicodemos, não. Nicodemos foi falar com Jesus de noite. Ele não queria ser visto. Não fica julgando ele, não. Porque a posição que ele tinha, talvez nenhum de nós aqui temos. Ele era intocável. Ele era sem mancha. Estava preso na lei? Estava preso na lei. Mas ele foi falar com Jesus. Irmão, quantas vezes eu e você queremos que a nossa posição fale por nós? Quantas vezes nós estamos presos em status? Quantas vezes estamos presos na nossa liderança? Quantas vezes estamos presos na nossa classe social? No meio da nossa família nós queremos ser o melhor, o intocável. Quantas vezes a posição desse fariseu é a minha e a sua? Mas ele se humilhou. Ele foi falar com Jesus. Não
Jesus tinha apenas 30 anos, ainda era uma criança. Mas Nicodemos tirou tudo o que ele tinha. Ele se desarmou para encontrar com Jesus. Você tem feito isso? Você tem tirado seus títulos, seus status, suas posses para se encontrar com Jesus? Hoje é a noite oportuna de se encontrar com Jesus. Porque às vezes, como nós sabemos, Jesus mora dentro de nós através do Espírito Santo. Mas às vezes nós passamos tanto tempo sem encontrar com Jesus. Passamos tanto tempo sem tirar tempo a sós com Jesus. Bom, mesmo que seja no escurinho, mesmo que seja longe de todo mundo. Talvez você aqui na igreja não quer deixar derramar uma lágrima. Talvez aqui na igreja você não quer deixar que o Espírito mova em você e você pula, grita e canta e corre. Mas lá no escurinho, vai se encontrar com Jesus. Se desarme. Faça como Nicodemos. Deixa tudo pro lado. Deixa tudo pro lado. E vai se encontrar com Jesus. Não importa que alguém diga de você: fulano foi encontrar com Jesus no escurinho. Fulano na igreja não quer cantar. Pede para ficar em pé para louvar e não fica. Fala vamos orar e nem abre a boca. Não é dizimista. Não é frequente nos cultos. Mas lá no escurinho você tem a oportunidade de se encontrar com Jesus. Nicodemos estava buscando a Deus. Mesmo que de forma que muitos criticam, e principalmente nós, a igreja atual, porque para os fariseus não haveria problema nenhum em saber que Nicodemos se encontrou com Jesus de noite, como se fosse escondido, mas para nós que temos uma visão de que os fariseus é uma raça, não é? Nós cristãos pensamos assim, mas para de pensar assim hoje, porque você pode ser esse fariseu, tá? Você pode ser esse fariseu. Mas mesmo que você seja esse fariseu, não deixe de se encontrar com Jesus. Porque Ele está te esperando. Aleluia. Glória a Deus. Mostre sua humildade para Jesus. E não condene o seu irmão pela forma que ele encontra Jesus. Não é? Às vezes na igreja nós estamos assim, tão tenso, assim, não existe uma descontração, e às vezes a gente se preocupa tanto com a forma que o outro está adorando a Deus. Se alguém gritar atrás de mim, eu vou até sair perto dele, porque eu não gosto desse negócio de estar orando, gritando atrás de mim. Não, olha que vergonha, o pastor está correndo lá na frente, está cantando como para Deus, o pastor está correndo, o que é isso? Não condene seu irmão, não. Deixe ele adorar a Deus da forma dele. Deus te respeita como você é. Deus te respeita na sua forma de adoração. Então, se você não quer adorar pulando, cantando, gritando, amém. Adore em silêncio. Mas não condene seu irmão pela forma que ele busca a Deus. Não condene, porque isso não está no coração de Deus. Mas Jesus foi duro. Apesar de Nicodemos ter ido se encontrar com Jesus, se humilhado, se despir de si mesmo, Jesus falou para ele, ou seja, o que Jesus quis dizer para Nicodemos foi isso aqui, ó. Nicodemos, se você não nascer de novo, você vai para o inferno. Que palavra dura! Que palavra dura! De outra forma, nós vemos, Jesus falou aqui, se você não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus. Muitos de nós serão salvos. Muitos de nós seremos salvos. Mas nem todos nós entraremos no reino. Porque entrar no reino é uma questão de obras. Entrar no reino é uma questão de pegar ali o sermão do monte, tomar tudo para si. Se não nascer de novo,
se não nascer de novo da água do Espírito, não há outro caminho. Não existe outro caminho. Jesus, ele é o único mediador entre Deus e o homem. Então, se nós queremos ser salvos, nós precisamos confessar. Mas uma vez que nós confessamos, se queremos herdar o reino, então vamos andar segundo a vontade dele. Vamos entrar na porta estreita. Porque é essa porta que nos conduz ao reino de Deus. Você possui ou não a natureza de Deus? Se você possui a natureza de Deus, então você vai entrar no reino. Porque a natureza de Deus, ela já foi implantada em você. Quando você aceitou Jesus, essa natureza foi como, podemos falar como uma vacina. Você foi vacinado. A vacina de Deus te contagiou. E mais cedo, mais tarde, ela vai brotar, ela vai surgir. Ela vai, como a BCG, as mães, talvez os pais não, mas as mães sabem bem disso, que a BCG é uma vacina que após mais ou menos 6 meses ela inflama. Não é verdade, mãe? Vamos me deixar sozinha? É verdade. Então a BCG é uma vacina que inflama mais ou menos por 6 meses. Se ela não inflamar, a criança não ficou imunizada. Então você foi contagiado com o vírus de Deus. Mais cedo, mais tarde, esse vírus vai tomar conta de todo o seu corpo, de toda a sua alma. Mais cedo ou mais tarde, esse vírus vai vingar e vai explodir a vida de Deus na sua vida. Oh, glória a Deus, aleluia. A vida eterna é isso. A vida eterna é essa vida, que é a vida do próprio Deus, que no grego quer dizer Zoe. Zoe é o quê? A vida de Deus. Quem pode repetir? Zoe. Zoe é a vida de Deus. Então, foi implantado em mim e em você, Zoe, a vida de Deus. E essa vida, ela vai surgir em você. O novo nascimento é isso, é receber a vida eterna. O novo nascimento é receber, começar hoje. Tem que começar hoje, sabe por quê? Se essa vida eterna não começar hoje, quando Jesus voltar, nós vamos ficar. Nós não podemos ficar esperando o dia do arrebatamento para essa vida começar dentro de nós. Não. Ela tem que começar hoje e ela vai dar continuidade quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, quando ele descer conosco para o reino milenial e viveremos com ele eternamente. Essa é a vida de Deus. Como é o nome? Zoe. Não esqueça esse nome. É um nome grego que traduzido é a vida de Deus. É vida. Zoe é vida. Mais especificamente é a vida de Deus. Então, o que é a vida de Deus? Irmão, tem Zoe aí dentro de você? Como eu posso saber que tem Zoe aí dentro de você? Como é que manifesta aí dentro de você? Como é que você pode se manifestar agora para eu ver que tem Zoe dentro de você?